Amados, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Colossenses 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Amém, amados? Continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveite bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de alertar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. E se ele for até aí, recebam bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. E estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos com toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que de muito se empenha por vocês, pelos da Laodiceia, pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que reúne-se na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja aos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atende para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas, a graça estejam com vocês. Pai eterno, te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo, Senhor, o que tens para cada um de nós, Senhor. Que possamos ser edificados com a tua palavra, transformados, Senhor, para que possamos fazer diferença, Pai, nesse mundo caído, Pai, nesse mundo que necessita, Senhor, da tua graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, chegamos no último capítulo da carta aos Colossenses. Nós começamos em novembro do ano passado, e eu acredito que aqueles que participaram de todas as exposições, foi um excelente tempo de aprendizado, né? É uma carta maravilhosa, onde ela apresenta, no primeiro capítulo, ela mostrou a exaltação da supremacia de Cristo. Capítulo 2, a suficiência de Cristo contra falsos acréscimos. Nós falamos sobre as distrações que o mundo tem oferecido. No capítulo 3, a aplicação dessa suficiência na nossa vida diária. E agora, no capítulo 4, ele mostra como essa verdade sustenta a igreja. Então, olhando para o texto que nós lemos, à primeira vista, poderíamos pensar que Paulo está apenas encerrando a carta, sua mensagem, com recomendações finais e saudações pessoais. Mas, na verdade, esse capítulo é um complemento sem importância.
Na verdade, é a prova de tudo que foi ensinado até aqui precisa ser vivido na prática. Cristo é tudo em tudo. Eu acho que nós não, esse tempo todo que nós fizemos a exposição dessa carta, nós falamos várias vezes sobre Cristo é suficiente em todas as áreas de nossas vidas. Então ele vai falar, e Paulo exaltou a supremação de Cristo, aonde ele mostra que ele, Cristo, é a imagem de Deus invisível. Ele é Deus. Ele é o cabeça da igreja, ele reina a igreja. E ele é suficiente, nada mais precisa ser acrescentado. E agora nós vemos essa verdade, vemos que essas verdades sustentam a igreja em sua missão, em sua perseverança e em seus relacionamentos. Na última semana nós vimos o seguinte: Cristo é o Senhor do meu casamento. Lembram? Há 15 dias atrás. Depois nós vimos que Cristo é o Senhor na educação dos meus filhos. Depois vimos que Cristo é o Senhor no meu trabalho. E vimos que Cristo é o Senhor também diante dos patrões, das autoridades. E agora nós vamos ver o seguinte: Cristo sustenta a igreja que ora. No versículo de 2 a 4, de 4, 2 a 4. Cristo envia uma igreja que testemunha com sabedoria. No versículo 7 a 14, Cristo que edifica sua obra por meio de pessoas comuns. E, finalmente, no versículo 18, Cristo persevera sua igreja até o fim por sua graça. Então, nós observamos que o cristianismo não é somente um conjunto de doutrinas que nós cremos, mas, na verdade, é uma mudança radical de vida. Não é algo apenas que nós cremos, significa que a Escritura, ela promove uma mudança radical de vida. Ou eu sou comprometido, que vai revelar uma mudança em todas as áreas da minha vida, ou não. Ou eu sou ou não. O cristão, não existe cristão parcial. Não existe essa parcialidade de cristão. A caminhada de cristã, ela não aceita meio termo. Ela alcança toda a minha vida, ela molda o meu coração, ela orienta o meu testemunho, ela nos aproxima de pessoas imperfeitas, estados sociais diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes. E tudo isso em torno de uma única causa perfeita: a salvação. Então, a aplicação do Evangelho em nossas vidas é o reflexo da nossa salvação. É o reflexo da nossa salvação. A igreja, como nós sempre falamos, eu não mudei para ser salvo. Mas por ser salvo, eu mudei. Por saber o que é ser salvo, saber os frutos da salvação, é que nós somos pessoas transformadas. A igreja centrada em Cristo persevera até o fim. E nós precisamos refletir. As nossas respostas diante do que vivemos reflete o que eu sou e quem nós somos. E algumas perguntas que nós temos que responder, não para mim, mas para você mesmo. O meu comportamento revela que Cristo é realmente suficiente na minha vida? O meu testemunho no mundo confirma a minha fé? A minha vida de oração reflete quem eu sou? São perguntas que nós temos que fazer diariamente a cada um de nós. Essa reação diante do mundo reflete quem eu sou?
As pessoas reconhecem algo diferente na minha vida através do meu comportamento? Ou será que no meio do mundo eu fico misturado e não sou reconhecido? É algo que nós devemos pensar. É algo que nós devemos prestar muita atenção. Então nós vamos ver no capítulo 2 a 4, a igreja que persevera em oração. Que diz o seguinte: continue a orar. Quando a gente fala continue a orar, não é comecem a orar. Perceberam? Continuar é algo que já vem acontecendo. Então ele fala, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, Paulo fala, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Amados, a oração da igreja tem que ser constante. Nós temos um compromisso de orar com e pela igreja. Isso é um comprometimento. Não é algo opcional para o cristão. Não é algo opcional para o crente. O crente que não ora, ele é fraco, ele é enfraquecido. O crente que não ora, ele não confia no Senhor. E nós devemos ter uma vigilância espiritual, aonde reconhecemos a necessidade de buscar em Deus as nossas necessidades. Mas observe que eu não me refiro a buscar em Deus algo para alimentar os meus desejos, mas para alinharmos os nossos desejos à vontade de Deus. Oramos para que a vontade de Deus seja verdadeira na minha vida. Muitas vezes abrimos a boca para orar ao Senhor, fazendo pedidos. Às vezes falamos, Senhor, me transforma, mas não sou transformado. Senhor, me abençoa, muda a minha vida, mas eu não consigo ser transformado. Como eu falei, devemos alinhar os nossos desejos à vontade de Deus. Gratidão constante, aonde reconhecemos a sua sabedoria. Eu poderia falar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não poderia falar isso? Mas eu vou mudar hoje. Eu vou falar em Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte: em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que significa em tudo? Todas as coisas boas, as coisas não tão boas e as coisas ruins. E Paulo aqui ele fala, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. E nós observamos aqui que Paulo, ele nesse momento, nessa carta, ele ora 2 vezes pelos colossenses. Mas agora ele inverte a situação. Ele pede que eles orem por ele, porque ele estava preso e desejava continuar a pregar o evangelho. Essa é a única coisa que ele pede à igreja de Colossos. Ore por mim, eu estou preso. A Alda acabou de ler aquela passagem em Éfeso, a mesma coisa, ele pede, orem por mim, para que eu continue a pregar o evangelho. Ele estava preso. Muitas vezes nós, livres, não conseguimos fazer isso, não temos esse amor de pregar o evangelho. Orar pelos líderes e pregadores faz parte também
da vida do cristão. Ele vai repetir esse pedido no final. Ele fala: lembre-se das minhas algemas. Onde Paulo está dizendo: estou preso por pregar o evangelho a vocês. Agora olhe por mim, não esqueçam de mim. Me incluam sempre nas suas orações. Paulo falando: gente, eu fui preso porque eu estou pregando o evangelho por vocês. Não esqueçam de mim. Não esqueçam de mim. Abençoado, amados, é o líder que tem uma igreja que sustenta em oração. Talvez eu posso falar que pregar o evangelho não é fácil. Ele toma tempo. Ele necessita várias atitudes. E muitas vezes, talvez seja muito fácil você sentar na cadeira, não é uma acusação, e simplesmente ouvir e ir embora. É muito mais do que isso. Pregar o evangelho com responsabilidade é saber o que está falando. E ainda digo mais, não é fácil, muitas vezes, nós nos reconhecemos também como pecadores, e nós temos que ser transformados, porque eu não posso falar algo para vocês que eu não estou vivendo. Eu seria desmascarado. Igreja forte é a igreja que ora. E oração, amados, não é um complemento, é um fundamento. E nós não podemos ser displicentes em nossas orações. E eu não estou falando de oração de meia hora, 1 hora. Eu estou falando de constância. Não é a quantidade de tempo que você ora, mas é a constância. É como Paulo fala no início. Continuem. Não desistam. Não desistam. O Senhor, Ele responde todas as orações. Nenhuma oração é em vão. Talvez a resposta não seja a que você deseja. Talvez o que você esteja vivendo não seja o que você gostaria de receber através da sua oração. Mas isso nós podemos dizer: em tudo dei graça. O crente que ora aprende a confiar. O crente que ora aprende a depender do Senhor. O crente que ora reconhece que o Senhor sustenta todas as coisas. O crente que ora é resiliente. Passa por dificuldades, mas não se deixa abater. Resiliência é aquele que você entorta. Você é moído, mas você não quebra. Versículos 5 e 6. Olha o que Paulo escreve: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem esse tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Amados, nós precisamos construir relacionamentos. Relacionamentos. Quem não se relaciona se isola. A palavra diz que quem se isola, ele busca motivos egoístas. O relacionamento é a maneira mais eficaz para conduzir pessoas à igreja. Cristãos, nós cristãos também podemos ter amigos que não são cristãos. Mas nós precisamos nos comportar com sabedoria. Isso não significa que devemos viver como eles.
Mas temos que construir relacionamentos saudáveis. Sermos testemunhas do amor de Cristo. Temos que ser reconhecidos por isso. Existem cristãos que são legalistas, que não têm amigos, porque o seu comportamento espanta. Esse não é o nosso papel, amados. O nosso papel é de fazer diferença. Nosso papel é de ser sal. Nosso papel é de ser luz. E Paulo ainda diz, aproveitem bem esse tempo. Nós vamos olhar, a Bíblia era apresentada como instrumento de reconciliação, amor, restauração, e não como uma ferramenta de acusação ou condenação. A mensagem do Evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lançando em conta o pecado. E Paulo aqui diz algo maravilhoso, amados. Em 2 Coríntios 2,15. Olha que coisa maravilhosa. Porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão sendo perdendo. Observem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar. Exalar não. Como é que é exalar? Exalar Cristo. Em nossos relacionamentos. Não é fácil, amado, às vezes. Às vezes não é fácil. Mas nós temos a consciência que devemos realmente fazer esse papel. Nós temos que revelar o Senhor. As cartas, Paulo escreveu as cartas para a igreja. E observe que Paulo, ele não amolece as coisas. Como nós vimos anteriormente. Ou eu sou transformado na minha vida, ou não. Não existe meio termo. E também não existe aquela possibilidade de falar assim, eu não quero mais estar na igreja. Porque a igreja coloca um peso, isso não é um peso, isso é um privilégio, amados. Porque no final, aqueles que perseverarem até o fim, como a palavra diz, herdarão a vida eterna. Um prêmio, não pelo meu mérito, mas pelo que o Senhor fez. Nós temos que ter uma conduta coerente, aproveitar todas as oportunidades. Tivemos agora o Chá das Mulheres, uma grande oportunidade de trazer pessoas para que vejam pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Uma grande oportunidade que a igreja, não eu, não as mulheres, mas que a igreja promoveu para que pessoas possam ter vindo e observar em cada um de nós, sentir o cheiro, o perfume de Cristo que transformou as nossas vidas. O nosso comportamento, ele confirma a nossa mensagem. Nem agressivos, nem omissos, mas fiéis e graciosos. Lá em 1 Pedro 3, nos diz que devemos, sempre falamos isso, estar preparados para responder todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. E fazer isso com mansidão e temor, com uma boa consciência. Perceberam como nós temos que ser transformados? Por isso que não existe meio termo. Meio crente, aquele crente Raimundo. Vocês sabem, né? Pé na igreja e pé no mundo. Tem que ser um crente verdadeiro. E aqui, no versículo dos 7 a 17, Paulo vai fazer uma lista de cooperadores. Observe, ele fala de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus o Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Arquipo e Ninfa. Pessoas diferentes
histórias diferentes, mas pela mesma causa. Alguns restaurados, alguns improváveis, porém todos úteis. Deus usa pessoas comuns, amados. As falhas não anulam o chamado quando há arrependimento. Não importa o que você fez, havendo arrependimento, você faz parte desse ministério do Senhor. Observamos também o carinho que Paulo se dirige a essas pessoas. Meu amado, ele repete isso em outras cartas também, como no final de Romanos. Amados, existem pessoas que não sabem elogiar, que não significa bajulação. Elogiar, ao contrário de bajular, é reconhecer valor sem esperar algo em troca. Pedi para o Rodrigo botar aqui aquela relação dos, olha lá, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Depois ele vai falar, acho que no próximo, Rodrigo, por favor. Onésimo, fiel e amado irmão. Depois ele vem, fala de Marcos, depois ele fala de Aristarco, que estava preso com ele, mandando saudações, estava preso, amado. Depois ele vem aqui, mais uma, Rodrigo, vê se... Depois também manda saudações, esses são os únicos da circuncisão judeus que estão com eles presos. Que coisa maravilhosa. Se vocês pegarem o último capítulo de Romanos, também Paulo rasgando elogios aos amados. A palavra, amados, não pode ser apenas conhecida, mas ela tem que ser aplicada em nós. Paulo estava preso, impossibilitado de pregar, mas ele lembra dos que estão livres para continuar o que ele começou. A obra é coletiva, não é individual. E por fim, versículo 9, lembrai das minhas algemas. Paulo escreve preso, mas cheio de esperança. Paulo estava preso, mas livre para proclamar o Evangelho. O sofrimento não anula o propósito. Algemas não impedem o Evangelho. A última palavra sempre será a graça. Fidelidade vale mais que conforto. Cristo é suficiente na liberdade e na prisão. Perseverança é fruto da graça. Fidelidade vale mais do que conforto. Paulo estava preso, mas continuou fiel. Paulo estava, como ele diz aqui, lembre-se das minhas algemas, mas continuava fiel. O Senhor, amados, governa a igreja mesmo quando os seus sofrem. Nada está longe do seu favor e do seu amor. Vamos concluir. Colossenses, ele vai terminar como começou, exaltando Cristo. Ele é o Senhor das autoridades, sustento da oração, centro da missão, cabeça da igreja, fonte da graça final. Essa carta inteira ecoa uma verdade. Não precisamos de algo além de Cristo. Não precisamos acrescentar nada à sua obra. Ele é suficiente. Se Cristo é suficiente, então, meus amados, que possamos viver sob o seu senhorio. Que possamos orar com perseverança. Que possamos testemunhar com sabedoria. Que possamos servir com fidelidade. E que possamos perseverar até o fim. E se hoje alguém aqui
nessa manhã, vive como se Cristo fosse apenas uma parte da sua vida, uma parte do seu dia a dia. Momentos como um domingo, ou uma quarta, ou uma reunião de pequenos grupos. Quero falar para você que hoje a palavra nos chama para a redenção, rendição, na verdade, rendição completa. Aproveite. Eu vou aproveitar. Quando nós preparamos essa palavra aqui, eu também bebi dela. E que isso seja verdade na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que nós possamos nos render completamente ao Senhor. Que a minha vida seja regrada pela palavra do Senhor. Que a minha vida seja movida pela oração constante. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe com a constância. Todo dia entregue o seu dia ao Senhor. Pode ser de noite, pode ser de dia. Se for de noite, agradeça. Mas constantemente observe que o Senhor está em tudo e em todos, em todas as coisas. Não perca esse momento, essa oportunidade que nós temos de podermos orar, de podermos chegar ao Pai. Aquele véu que separava o homem de Deus, ele foi rasgado através de Cristo. O Senhor Jesus nos deu acesso ao Pai. Ele já morreu pelos meus pecados. Ele não precisa mais oferta. Ele se ofertou no meu lugar. E que isso seja uma verdade na sua vida. Cristo não é um acessório espiritual, onde você busca somente quando precisa. Ele é o Senhor. Que a nossa igreja seja conhecida não por estratégias, mas por convicção que Cristo é tudo, que Cristo basta e que Cristo o sustenta. E Paulo termina essa carta dizendo: a graça esteja com vocês. Amém. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, agradecemos, Senhor, por tão maravilhosas palavras, Senhor. Que nós possamos ter uma vida transformada, Senhor. Que essa palavra possa impactar nossas vidas, essa carta possa impactar nossas vidas e que possamos aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Primeiramente, reconhecendo que Tu é tudo sobre todas as coisas, Senhor. Reconhecendo a Tua soberania sobre nossas vidas, Pai. Reconhecendo, Senhor, que Tu estás diante de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Que possamos, Pai, como Paulo mesmo falou, Senhor, dar graça em todas as situações, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que Tu está no controle, Senhor. Não permita-nos, Senhor, que não permita que nós possamos nos controlar através das nossas vontades, do nosso desejo, do nosso coração, Senhor. Mas através da Tua verdade, Senhor. Através do que nós aprendemos dia após dia, Senhor. Orando e buscando Te conhecer através da Escritura, Senhor. Capacita a Tua igreja, capacita cada um de nós, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.